Boa noite. Isaías 50, 10 e 11. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Vamos orar. Ó Pai de amor, por favor, Tu bem sabes como sou fraco para pregar uma mensagem, aliás, qualquer mensagem, não há poder em mim para isto. Eu preciso de Ti para transmitir com eficácia essa palavra Tua. Então dá-me graça agora, humilhação perante meu Deus, porque é a Tua palavra, eu devo ser fiel a Deus, eu devo comunicar com poder. Então reveste Teu servo de poder para transmitir esta verdade agora. E a todos que vão receber a Tua palavra, que venha, Senhor, como uma enxurrada de bênçãos em cada vida, para que todos entendam e caiam perante Deus. É o que eu te peço, em nome de Cristo. Amém. Eu vou pregar sobre uma aparente contradição. Esses dois versículos de Isaías. Eu optei para pregar esta mensagem essa semana, porque o que nós estamos passando hoje necessita de que ouçamos um assunto deste tão importante, né? E vem direto aos nossos corações. Os verdadeiros crentes, eles querem saber o que a Bíblia diz. Porque há tanta contradição e nós estamos vendo uma aparente contradição. A vida cristã, aos olhos do mundo, aos olhos do pensamento do mundo, irmãos, é contradição, né? Por exemplo, para o mundo, o segredo é subir na vida, é ter sucesso material. Na vida cristã é diferente. O segredo é descer, é se humilhar, porque aí você está subindo. É? O segredo é sempre assim. Então a Bíblia mostra um verdadeiro contraste entre os pensamentos de Deus e os pensamentos do homem. Eu tomei aqui Isaías, irmãos, porque à medida que eu passo por este livro, eu fico mais encantado. Eu tenho várias mensagens de Isaías. Talvez dentre os livros da Bíblia, o que mais tenho mensagem é esse livro aqui. Porque é um livro carregadíssimo do Evangelho. Carregado de mistérios. E se vocês que estão com dedicação lendo a Bíblia, vocês devem passar e passar e passar e não cansar de passar por Isaías. Porque quando chega especialmente a partir do capítulo 40, vocês vão ver Deus falando, né? Vocês querem ver o Deus que andou com Abraão, com Moisés, com Noé, falando com vocês mesmos, falando comigo. Nós queremos ver isso? Leia Isaías. A Bíblia inteira, irmãos, é assim. Mas aqui particularmente, nesses impressionantes capítulos que seguem, do capítulo 40 em diante, é uma comunicação incrível, clara, de Cristo Jesus,
da pessoa do Pai, impressionante, conversando, e do Espírito Santo também. As três divinas pessoas da Triunidade falando aqui. Então, queridos irmãos, vale a pena. E quando nós chegamos, irmãos, os irmãos já conhecem bem o capítulo triunfante de Isaías, é o capítulo 53. Você lembra daquele eunuco com quem o Espírito Santo enviou Filipe para conversar com ele? Ele estava lendo Isaías 53. E ele se converteu em Isaías, com a leitura de Isaías 53. Quando ele soube que aquele homem que fora crucificado na cruz era o próprio Filho de Deus, aquele homem se converteu ali no próprio veículo dele. Só pararam para batizá-lo, né? E ele foi batizado ali. Maravilhoso. Então eu me encanto com Isaías. Mas quando chega aqui, irmãos, no capítulo 50, vocês vão percebendo que as revelações sobre Cristo como sofredor vão aparecendo. Por exemplo, ele é chamado aqui, os irmãos vão perceber aqui, como ele aparece. Já não aparece mais na divindade, aparece como o quê? Versículo 10, presta atenção. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz de quem? Do seu servo. Aí ele já é chamado de quê? Olha, a palavra servo aí aparece com a letra maiúscula, está vendo? Porque está referindo a Jesus. Tá? Veja o versículo 7 ou versículo 6. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Jesus, está vendo? Irmãos, é uma aventura aqui no caminho para a cruz, até chegar no capítulo 53. Então, eu quero que os irmãos parem com a Bíblia. Parem mesmo. Parem na Bíblia. Debrucem sobre este livro. E vocês vão amá-lo. Tá? Então aqui nós temos, irmãos, o que eu chamo aqui, uma aparente contradição. Qual é? Olha, quem há entre vós que tema o Senhor, que ouça a voz do seu servo? É uma pergunta, né? Aquele que anda, aí há uma descrição a respeito dele. Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, e confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. É notável esse versículo, notável. Agora, quando chega no versículo 11, nós temos o que aqui? Eia, todos vós que acendeis fogo, e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as setas que acendestes, de mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. O que nós temos aqui, irmãos? A primeiríssima lição aqui é a seguinte: é que o mundo é um lugar de escuridão. Tá bom? A Bíblia relata isso. Ele vos tirou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tá? Irmãos, o mundo é assim. Literalmente é trevas. Se tirar a luz do sol, o que é que temos no mundo? Mas não é essa treva como nós temos aí fora. Nós estamos falando de trevas espirituais, de mentira, 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 mentira. O mundo, irmãos, é um palco de mentira. É um espetáculo de mentiras. Tudo mentira. Os irmãos podem perceber que tudo que é do mundo, fora daquilo que Deus criou, é mentira. Seus ensinos, suas leis, seus métodos, suas paixões, tudo mentira. Toda programação que o mundo tem é mentira. Então a Bíblia fala que o mundo é assim. Agora nós estamos vendo dois grupos aqui.
O primeiro grupo, ele aparece representado em Cristo. Está vendo? Versículo 10. Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas. Os irmãos percebem agora? Aquele que andou em trevas. Então nós temos aqui, né, a própria luz do mundo andou em trevas. E nós temos no versículo 11, os ímpios. Então eu coloquei aqui, o quê? Filhos da luz, andando nas trevas, e filhos das trevas, andando em luz. Impressionante, né? Está vendo? Enquanto o crente, à semelhança de Cristo, está tentando atravessar o mundo de trevas, os homens estão andando na luz. Nós vemos isso no versículo 11. Então, vamos lá, queridos irmãos. Que lição isso nos traz? Só na introdução aqui, a pergunta é essa: será que os filhos da luz podem andar nas trevas? Vimos aqui que podem. Será que os filhos das trevas podem andar na luz? Podem. Nós vimos no versículo 11. Então, queridos irmãos, vamos tomar essa lição para as nossas vidas nesta noite. Em primeiro lugar, eu quero lembrar os irmãos aqui dos filhos da luz andando nas trevas. Eu dou louvor a meu Senhor, porque aqui está uma apresentação de quem é Jesus Cristo. Antes de eu conhecê-lo, e você, querido irmão, conhecer o seu Senhor, lembre que antes de qualquer crente, foi ele que andou em trevas. E ele fez isso por amor a nós. A jornada dele, queridos irmãos, foi uma jornada de um caminhar sozinho, desde o nascimento dele até a cruz, andando nas trevas. Eu já falei para os irmãos aqui, e é bom sempre repetir aquilo que é de grande proveito para nós, não é verdade? Que não teve um ser humano que andou nas trevas igual Jesus andou. Você pode pegar o homem que mais sofreu neste mundo, nem sequer chega a um pouquinho ao que Cristo passou. Ele atravessou uma caverna. Nós neste mundo, irmãos, desde o nosso nascimento, nós andamos em luz. Os irmãos vão perceber que até a nossa conversão, nós andamos em luz. Foi depois que nós nos convertemos que compreendemos a situação, que entendemos o que é andar em trevas. Porque nós estamos seguindo a Cristo. Ele pega os eleitos dele, ele pega os pecadores convertidos e faz-os andar da conversão deles até a entrada no céu. Eu sempre me alegro, parece que é uma conexão entre eu e Jessé aqui, porque ele pega os hinos, exatamente os hinos que precisamos. Se o viver é de luta, cheio de amargor, né? Aquele hino que nós cantamos aqui, importará o Senhor Jesus Cristo. Aquele hino é um hino incrível, que trata sobre o andar nas trevas, aqui neste mundo. Então nós vamos considerar aqui, irmãos, 1, 2, 3, 4, 5 coisas, 4 coisas a respeito de Cristo. Ele andou nas trevas, andou. Então vamos considerar, olha, a glória de onde ele veio, de onde Jesus veio. Ele veio do céu. Jesus não é um filho de Adão, queridos irmãos. Ele não caiu no pecado igual nós caímos. Não. Jesus não veio ao mundo como eu nasci, como você nasceu.
Ele veio ao mundo como filho de Deus. O nascimento dele foi igual ao nosso também, só que foi nascido sem pecado. Ele foi gerado em Maria por obra do Espírito Santo. Ali. Tá? Foi isso que aconteceu. Então, o próprio Deus, o próprio Pai, por 3 vezes, manifestou sua voz audível, para que todos soubessem: este é meu filho amado. O livro de João inteiro é Cristo dizendo que ele é filho de Deus. E os discípulos todos se conscientizaram disto. Na cruz, irmãos, quando aquele centurião viu o que ocorreu na morte dele, que abalou tudo, ele confessou: esse verdadeiramente é filho de Deus. Então, considerando isso, Jesus veio da glória para as trevas. Ele saiu de lá da glória completa, eterna glória dele. Ele falou para o Pai: eu estou voltando para a glória que tu me deste, que eu tive contigo. Então ele deixou a glória dele para vir para um canto fúnebre aqui, um local de horror. Está vendo, queridos irmãos? O meu Senhor fez isso. Ele não veio para passear, ele não veio para conhecer o que é o mundo, ele veio para andar nas trevas. Em segundo lugar, considerando o propósito para o qual ele veio, a intenção do Senhor, a meta dele foi sofrer pelo povo dele. Ele veio para conquistar um povo para si. Obviamente, irmãos, seguindo a lógica, ele veio cumprir a vontade do Pai. O Pai lhe havia entregue um povo para ele. Os irmãos sabem disso, que é bíblico isso. Então ele veio para amar esse povo e provar o amor dele por esse povo. Então ele caminhou pelas trevas. Jesus não teve sequer um momento de um gostoso tempo. Nós temos, em meio às aflições que temos, irmão. Uma mulher tem o seu marido, tem seus filhos, né? Um homem tem sua casa, sua família, tem um emprego, tem o seu ganho, né? Tem o seu momento de doença, mas tem a saúde também. Sempre há no mundo aqueles momentos de subida e descida, né? Trevas e um pouco de luz, trevas e luz. Parece que o caminho deste mundo é assim. Mas Jesus não teve nada disso. Ele trilhou só sobre trevas. Tiveram momentos que tentaram dissuadi-lo para ele sentir um pouco o sabor da vida. Ele chamou Pedro de diabo porque tentou fazer isso. Afasta-te de mim, Satanás. Ora, o próprio Satanás tentou que ele mudasse o curso da situação no deserto. Vocês lembram? Faça com que essas pedras se transformem em pães. É interessante. É uma mudança vamos dizer, vamos mudar a situação. Vamos fazer o mundo melhor. É isso que sempre Satanás quis, né? Vamos fazer o mundo melhor. Vamos acabar com essas trevas. Vamos pedir a Deus que mude, transforme pedras em pães. Tentaram. A própria mãe dele foi procurá-lo quando ele tinha a idade talvez do Rogério. Ele estava perdido? Não, ele disse: estou fazendo a vontade do meu Pai. O caminhar do Senhor fez. E aquela vez pediram para ele descansar. Pediram para o Senhor: o Senhor quer que eu quero te seguir, mas eu tenho que fazer isso. Ele falou: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Não tem. Ele foi uma caminhada, 33 anos, uma caminhada rumo à cruz do Calvário, sofrendo ameaça de morte constantemente, os homens odiando todo lugar. Por quê?
Ele veio sozinho, sozinho trilhou, e foi sozinho à cruz, para ter um dia o povo dele consigo. Ele fez isso. Considerando também, irmãos, o caminho pelo qual percorreu. Eu já dei dicas sobre isso. Os irmãos sabem disso. Já apresentei um pouco o caminho pelo qual nosso Senhor percorreu. Caminho de trevas. Então os irmãos percebem? Não foi um caminho fácil. Não foi. Por quê? Porque o Senhor veio. E olha, irmãos, o texto que diz, versículo 10: quem há entre vós que tema o Senhor? Sabe, eu diria para vocês, irmãos, que o versículo está dizendo o quê? Que ele, Jesus como servo, ele foi desafiado e desafiou mesmo, como homem, a temer a Deus. Ouviu e que ouça a voz do seu servo. Tem alguém para isso? A pergunta é, tem alguém que pode ouvir a voz do servo de Deus, que é Jesus Cristo? Aí faz um tipo de uma apresentação dele. Aquele que andou em trevas, o que diz mais? Sem nenhuma luz. Os irmãos já experimentaram entrar na sua casa sem nenhuma luz, mas não tem nenhum palito de fósforo aceso para enxergar. Jesus andou como o quê, irmãos? Sem nenhuma luz, só confiando em Deus. Só inimigo do lado direito, do lado esquerdo, ameaça atrás, perigo na frente. Ele enfrentou poderes do diabo, dos homens, do inferno, dos demônios, só confiando em Deus. Então nós temos aqui, queridos irmãos, o modelo de uma vida que o crente deve imitar. Então, considerando seu sofrimento desde o nascimento dele, com o Herodes querendo matá-lo, com as trevas perseguindo, nosso Senhor, até a morte, ele andou nas trevas. Agora, eu devo falar, que trevas é essa? Porque quando eu estou pregando o Evangelho, eu quero convidar os pecadores para que eles conheçam a Cristo, arrependam dos seus pecados, porque eles estão na escuridão, eles não sabem para onde vão. Mas eu não estou falando dessa escuridão, eu estou falando de trevas aqui, trevas que Jesus passou. Então, negativamente, não são as trevas da escravidão, do pecado e do diabo. Não são, queridos irmãos. Nosso Senhor não passou por isso. Ele não pecou. Eu andei, Davi Sena, andei nas trevas, sem saber para onde ia minha alma, até que eu me converti a Cristo. Até que eu fui convertido, e é Deus que converte. Veja, irmãos, é trevas, mas Jesus não. Jesus nunca precisou se arrepender. Jesus nunca, irmãos, nunca teve um momento assim, que ele chorasse os seus pecados, porque ele não tinha. Ele é perfeito homem, Deus homem. Ele falou com os judeus: tem alguma coisa em mim que vocês podem apontar? Tem algum erro na minha vida? Não tinha. Em tudo ele era amor, bondade, justiça, retidão, obediência. Perfeito homem. O que a Bíblia diz, irmãos? 2 Coríntios: aquele que não conheceu o pecado. Ele não conheceu, eu conheci, você conheceu, desde seu nascimento. Você já nasceu
com o sabor do pecado na boca, com toda disposição para andar no pecado, para falar do pecado, para se gloriar no pecado. Cristo não, homem perfeito. Então nós temos na Bíblia, irmãos, significativamente 2 Adãos, por assim dizer. O primeiro Adão e o segundo Adão. Então a raça caída está no primeiro, e a raça remida está no segundo. Vendo? Quem foi remido por Cristo está ligado ao segundo Adão. Então nós vamos lá, considerando também, irmãos, que não são as trevas da ira de Deus, não são. Sabe, Cristo não andou debaixo da ira de Deus. Ele só foi para debaixo da ira de Deus quando ele foi fixado na cruz, quando os pregos entraram nas suas mãos, nos seus pés, quando ele se tornou o próprio pecado. Então de Jesus nós não podemos dizer que ele se tornou um pecador. Ele na cruz se tornou a essência do pecado. Foi ali que a ira de Deus caiu sobre ele. Mas Jesus nunca andou debaixo da ira de Deus. Ele é o filho amado. Esse é meu filho amado. Deus, o Pai, procurou sempre defender o nome do seu filho, no meio de uma multidão ranhenta, perigosa, homens sanguinários, e um diabo que queria de toda maneira tirar Jesus Cristo da frente. Ele, em simples e humilde obediência, foi guardado e protegido. Eu não, você não. Nós vivemos, antes de convertermos, debaixo da ira de Deus, todo momento. E para o inferno, as pessoas que estão no inferno agora, irmãos, continuamente, para todos sempre, estão debaixo da fúria, da cólera, da mistura disso tudo, da ira de Deus. Cristo não. Outro detalhe, irmãos, não são aqui as trevas do percurso rumo à escuridão eterna. Não são, irmãos. Vocês dão uma olhada para os homens aí, eles estão percorrendo o caminho a largo, o caminho que leva à perdição. Não tem ninguém parado no mundo, irmãos, não tem. Todo mundo está andando. Fisicamente parece que nós paramos. Não, nós estamos no trem, no metrô da vida. O metrô vai andando, ele não para em estação nenhuma. Ele vai do nascimento nosso até o inferno. É o percurso, irmãos, desse metrô. Então você pensa que os homens estão parados? Não, eles estão indo, porque o tempo não para. Você olha para os segundos, o relógio seu, e as horas, os momentos, os meses, os anos, estão dizendo que os homens estão indo para o castigo eterno, e vão ser jogados na última estação, o inferno. Está vendo? Cristo não. Não teve um momento que ele andou no caminho largo. Nunca andou. Eu andei. Jesus não precisou entrar pela porta estreita, porque ele é a própria porta estreita. Ele sempre andou pelo caminho apertado que ele mesmo preparou. Também, irmãos, são as trevas, ou positivamente agora. Eu falei tudo negativamente. Vamos olhar positivamente. São as trevas da luta contra o mal. Os irmãos sabem, eu sempre gosto de ver aqueles filmes de guerra, né? Porque filme de guerra retrata a realidade da vida. A realidade. O que é estar numa batalha? Aqueles homens que vão para lá, eles são preparados de antemão para morrer. É feito um trabalho na mente deles, no corpo deles,
para ele saber que a qualquer momento uma bala poderá matá-lo, ou duas, tirar a vida rapidamente, ou deixá-lo imprestável para sempre. Cristo entrou num campo de guerra. Todo momento ele enfrentava o diabo. Ele via o que os homens não viam. Ele olhava além. Ele via o rilhar, os dentes terríveis de Satanás, com os poderes das trevas voltados contra ele. Ele via os inimigos querendo agarrá-lo e matá-lo de uma vez. Os próprios judeus ficaram, irmãos, se reuniam com o propósito maligno de acabar com sua vida. Ele não esperava nenhuma gratidão, nenhuma adoração perante ele, para render-lhe graças pelo que ele fazia. Não. Quando ele expulsou aquele demônio e transformou aquele homem, os moradores do local pediram que ele saísse da sua terra. Então, queridos irmãos, o mundo é um campo de batalha. Então, no campo de batalha, queridos, é um campo de trevas. Eu tenho falado para os crentes, eu tenho falado para todos que passaram aqui, a vida cristã não é brincadeira, não é piquenique, não é um clube. A vida cristã é guerra, é luta diária contra o mal. É esse evangelho moderno que criou um sistema de vida que não é bíblico. Quando Deus tirou pela graça o povo de Israel do Egito, tirou da escravidão, tirou do forno lá, mas eles tiveram que andar 40 anos até chegar na terra prometida. Salvação e santificação. Salvação e o andar cristão. As duas coisas combinam. Tirou-me do mundo, andar para o céu. Então, na realidade, irmãos, vida cristã é assim: conversão, ou arrependimento e conversão. Na conversão, o que eu faço? Eu mudo de rumo. Eu estava andando no caminho largo, agora passei a andar no caminho estreito. Então, queridos, são as trevas da luta contra o mal. E quem é crente sabe disto. O que é orar, o que é ler a Bíblia, o que é enfrentar mau costume. O capítulo 8 de João fala da luta atroz que nós temos aqui. Luta contra o nosso próprio sistema carnal que habita em nós. Não tem um crente, irmãos, por mais antigo que seja, que não tem que enfrentar os problemas da carne. Paulo trata ali, irmãos, dessa luta no capítulo 8 de Romanos. Ele diz: olha, é a luta do espírito, a luta da carne contra a carne, pelo poder do espírito. Então, queridos, nós temos 3 inimigos que não param: a carne, o mundo e o diabo. Isso é luz? Não, é trevas. Vários crentes tombam mesmo, caem. Deus disciplina, mas eles levantam. Eu estou lendo um comentário sobre Abraão, foi uma bênção na minha vida, o comentário. Como ele, depois que ele aceitou a ideia da Sara, de ter um filho com a escrava, Deus passou anos e anos sem falar com ele. Não é que Deus estava zangado. Deus estava mostrando o custo alto de tomar uma decisão sem ele. Está vendo, queridos? Então, quando o Senhor aparece, o que o Senhor diz? Anda na minha presença e ser perfeito. Nota, ele não está dizendo para ser perfeito sem pecado. Ele diz: ande comigo, sob a minha orientação, e você não terá problema. Só isso. Um homem de Deus
chamado para peregrinar pela terra prometida. Tão bom. Tão bom. Está vendo, queridos? Por quê? O que nós não vemos, Deus vê. Eu não vejo o diabo. Eu não vejo os demônios. Eu não vejo as estratégias, muitas que são armadas pela frente. Muitas vezes os crentes não veem os perigos nenhum. Eu vejo hoje muitos crentes não querem igreja. Não querem. Querem viver em casa mesmo. Eu sou crente. Não preciso de aconselhamento. Acham? Não preciso de um pastor na vida. Não preciso estar junto com o rebanho de Deus para serem admoestados um com o outro. Não precisam. Então a consequência é grave. Então, queridos irmãos, quando a Bíblia fala dessas trevas, fala das trevas da luta contra o mal. Outro detalhe, irmãos, só um acréscimo aqui a mais, são as trevas das circunstâncias provadoras que surgem de repente. Eu falo francamente para os irmãos, eu não esperava. Foi de repente que minha esposa apareceu com câncer. De repente. Nos pegou de surpresa aqui. Então, queridos irmãos, por isso que tem a carta de Pedro, a primeira carta. Irmãos, cautela, porque de repente vocês recebem um pacote. Eu estou usando uma linguagem para esclarecer para vocês o que Pedro quer dizer. De repente chega um pacote que vocês abrem com surpresa. É o quê? Provação, doença, morte, que chega na nossa vida. Eu convivi com pessoas assim, que de repente, crentes, foram surpreendidos com a morte de alguém, surpreendidos da família. Foi sofrimento? Foi. Houve choro? Houve. Então, queridos, essas são as trevas que a Bíblia está falando, trevas pelas quais Cristo passou e que nós, os crentes, passamos. Deixa eu agora ir adiante aqui. Santos de Deus passam pelas trevas? Passam. Eu vou apenas repetir basicamente o que eu tenho falado até agora. Veja, nós estamos sujeitos a passar por dias difíceis, circunstâncias difíceis. O mundo, eu falei para os irmãos, o mundo é um emissário de trevas espessas. Nós estamos vivendo essa pandemia, irmãos, e essa produção de vacina, espalhando até para crianças. Nós nem podemos imaginar o que nos espera lá adiante. As dores, a tristeza, a angústia de ver gente morrendo. Nós já vimos isso, 2 anos já passaram com essa miserável pandemia, no mundo inteiro, queridos nossos morrendo. Então, queridos, nós estamos sujeitos? Estamos. Sabe por quê? Porque o que Deus manda de ira dele para o mundo, nós os crentes enfrentamos. Se manda uma seca, nós vamos passar sede. Os irmãos perceberam? Quando Elias ordenou que não chovesse, não choveu, mas ele teve que passar dias à beira de um ribeiro. Foi ali que Deus conservou a vida dele. Então, queridos irmãos, há o perigo também de enfrentarmos a morte. Por que não? Nós estamos no mundo para morrer. Nós temos que pôr o pé no chão, vamos encarar a morte atroz. Então, queridos irmãos, qual o segredo da vitória? Vamos tomar isso para nós. Veja, o que o Senhor fez? Olha o versículo 10. Quem há entre vós que tema o Senhor. Agora vamos para o final do versículo. Confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus.
Eis o segredo. Uma confiança inaudita, gloriosa em Deus. Tem que ter um propósito determinado. Veja, irmãos, a diferença de Abraão e Ló. Abraão era salvo? Salvo. Ló era salvo? Era. Ló era mundano. Abraão não. Então, Ló nem chegou à maturidade de fé que tinha Abraão. Quando ele estava lá em Sodoma, levado, imbuído pelas ideias, sem dúvida, da sua esposa, ele se tornou apenas um juiz. Confiaram nele, mas ele não tinha autoridade nenhuma para falar. Ele ficava sofrendo pelo que ele via de pecado na cidade, só isso. Mas ele não tinha, vamos dizer assim, as características de fé que Abraão tinha, porque ele não andou junto com Abraão. Está vendo, irmãos? Então há uma diferença grande. Eu sou crente, mas eu não quero andar com Deus, confiar nele. Eu vou tropeçando na vida, tropeçando. Levanto aqui, caio ali. Por quê? Porque eu não quero confiar no meu Deus. Está vendo aqui? Eu quero pegar a direção do carro da minha vida e empurrar Deus para lá. Quem vai dirigir sou eu, minha vida. Os irmãos percebem como nós empurramos Deus e Deus está bom sobre as consequências. Está vendo? Confie no Senhor. Por quê? Eu vou mostrar 3 razões aqui, passarei rapidamente para a última parte. Primeiro, somente a fé nos possibilita a passar pelas trevas. Só. Não adianta forjar cristianismo como estão fazendo hoje, irmãos. Estão forjando um cristianismo emocional nas igrejas. É do diabo isto, não é de Deus. Vida cristã é pela fé. O justo viverá da fé. Não tente forçar Deus a aceitar o que eu quero. Ou eu encaro a vida cristã pela fé. Minha responsabilidade como marido, como esposa, como esposa, como um trabalhador normal. Minhas responsabilidades diante de Deus e dos homens. E encarar a vida cristã como um crente na jornada, pela fé. Senão não consegue andar. Segundo lugar, é melhor andar nas trevas com Deus do que na luz sem Deus. Nós vamos ver que o mundo tem a luz deles, tá? Então nós gostamos da luz do mundo, né? Olha a luz do mundo aí. Eles estão sempre fazendo a fogueira deles. Vem cá, vamos divertimento, vamos lá. Abandona a igreja, abandona tudo, por causa das luzes do mundo. E agora, firmar no Senhor, enfrentar a batalha e não voltar atrás. É meu Deus, eu vou andar com Ele, custe o que custar. Vou sofrer? Vou, mas eu quero andar com o meu Senhor, custe o que custar. Agora, para encerrar, vamos para a última parte. Eu falei sobre filhos da luz andando nas trevas. E agora, filhos das trevas que andam na luz. Olha o versículo 11. Eia! Todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto. E em tormenta vos jazereis. Vamos lá. Primeira coisa. Os irmãos percebem o versículo? Os filhos das trevas, eles não gostam da luz do céu. Jesus veio ao mundo, Ele é a luz do mundo. Eles não gostam dessa luz. Eles não gostam de estar na igreja.
eles não gostam da Bíblia, eles não gostam de santidade, eles não gostam da história da cruz. Não, eles querem acender as fogueiras deles na escuridão. Então o que eles fazem? Quando apaga as luzes deles, eles vão lá para a festa, eles vão para as baladas deles, eles vão para aquilo que o mundo gosta. Mas quando eles voltam, a fogueira apaga. Os irmãos sabem que a linguagem de Deus aqui? Você acende uma fogueira, está tudo bonito, você está em volta, assando uma carne, conversando, todo mundo alegre ou cantando, mas de repente a fogueira acaba. Assim é o mundo, queridos irmãos. Tudo do mundo é fogueira que acendem, mas acaba. Olha a alegria daqueles que estão pulando ali, ganhou dinheiro, tem amigos, mas depois voltam sozinhos. Eles têm que sempre dar uma volta e entrar na escuridão, na solidão deste mundo miserável, onde eles ficam ali jogados. Eu nunca vi um mundo que tenha acendido tanta fogueira como agora. Os homens têm achado brechas para acender fogueiras para todo lado. Eles querem festa, eles querem sexo, eles querem baladas, eles querem divertimentos, eles querem carnaval, eles querem churrasco. Por quê? A fogueira deles. Olha o que Deus está falando aqui. Todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias. Eles ficam assim, onde estão meus amigos? Onde estão? Feliz aniversário! Tudo setas, irmãos. Está vendo? Incendiárias. Querendo ver, querendo ver. Mas notem, queridos, eles estão nas trevas. A luz deles apaga. Filhos das trevas tentam fincar suas luzes. Como é que eles fazem? Todos vós que acendeis fogo. Como é que eles fazem isso, irmãos? Eles fazem com seus sistemas religiosos. Eles criam um ambiente no mundo que possa ter luz, dar luz para eles. Fazem com suas lideranças políticas. Nota que eles sempre estão olhando para o homem. Quem é aquele que vai me trazer uma vida melhor aqui? Eles estão procurando isto. Eles estão olhando para fulano de tal. Eles olham também, irmãos, para a religião deles. Ou aquela religião me acendeu um fogo ali. Tem uma vela acesa ali. Então tem uma esperança. Tem um Deus que vai melhorar a minha vida aqui. Vai tirar meus problemas. Eles estão sempre olhando o ídolo. Eles estão sempre fazendo o sinal da cruz para o ídolo. Eles estão sempre ajoelhando perante eles. Estão fazendo promessas, pagando promessas, curtindo suas idolatrias, oferecendo culto aos demônios. Para quê? Eles querem luz no mundo. Eles querem acender suas tochas, mas logo apagam. Suas colunas de fogo são aquilo no qual eles põem sua confiança para trazer uma esperança em seus corações. Estão sempre acendendo isto. Outro detalhe: filhos das trevas se cercam das tochas do fogo que eles acendem. Eles buscam alegria nos seus prazeres, buscam paz em seus atos, buscam conforto na riqueza, buscam firmar em suas iniquidades, buscam estabelecer a vida deles em coisas erradas. Por quê? Eles mesmos acendem, não é Deus. E qual a consequência, queridos irmãos? Veja o final do versículo. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Por quê? Qual a ideia que tem aqui? O fogo que eu acendi é um antepreparo para o fogo do inferno. Veja bem, queridos irmãos, quando eu vejo os homens
com suas setas incendiárias aqui, eles estão preparando a jornada deles para um tormento que nunca mais vai acabar. Querem luz? Querem? Olha o fogo do inferno. Querem a luz que não se apaga mais da ira de Deus? Olha o inferno. Aqui, eles acendem a fogueira deles para os risos, para os deboches, para as brincadeiras, para não cultuar a Deus. Mas eles estão indo para a tormenta. Olha o final do versículo. Em tormentas vos deitareis. Os irmãos sabem o que é eternidade no fogo? Os irmãos sabem o que é eternidade em gritos? Os irmãos sabem o que é eternidade em pranto? Os irmãos sabem o que é eternidade em sede? Os irmãos sabem o que é eternidade em desespero, em horror, em tormentas? Os deitareis. E agora? Eu quero perguntar para você. Você anda nas trevas com Cristo? Então você é um crente. E eu estou aqui até chamando os pecadores arrependidos. Saiam das trevas, dessas tochas acesas, onde vocês, homens e mulheres, estavam buscando paz e alegria e não acharam nada. Corra para Cristo agora. Corra. Ele é o Salvador. Busque esse Senhor maravilhoso, que veio ao mundo para arrancar pecadores do inferno. Olha João 3,16, para que todo aquele que crê não pereça, não caia no abismo. Venha. Então, queridos, eu convido você, meu amigo, a vir a Jesus. Deixe essa luz tosca que vai apagar. Corra para a luz verdadeira, a luz que nunca se apaga, a luz da paz com Deus, a luz da segurança eterna, a luz do amor bendito. E é uma luz que vai acendendo cada vez mais. Veja, quando o crente está passando pela cavernosa vida aqui, de repente ele vê um sinal lá adiante. É a luz que está ficando mais clara, até chegar à luz perfeita, como fala em Provérbios. A vida do crente, o andar do crente, o caminhar do crente, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, até a chegada na glória, aí nunca mais vai apagar. Minha esposa, tão querida, ela está passando por esse momento de trevas na vida dela. Mas queremos jorrar confiança em Cristo. Porque depois de uma noite de choro, de tristeza, vem uma manhã de alegria que nunca mais vai apagar. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Ele é o nosso modelo, o modelo de um servo que andou nas trevas, para que nós pudéssemos andar com Ele, até chegar no céu.